Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Eu e nossa intérprete de Libras, a professora Socorro, nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, apareçam aqui no nosso bate-papo, o pessoal que está assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, você que também está aí conectado na sua cidade, com o kit do canal Educação, pessoal de Elisbão Veloso, Betânia, Floriano, Jerumênia, Pimenteiras, manda aqui um hello no nosso bate-papo, tá certo? Eu sempre falo aqui como é importante, né, que vocês participem da aula, que a gente discuta aqui, porque afinal de contas os conteúdos, os temas que a gente discute durante as nossas aulas de projeto de vida são fundamentais, eles estão presentes no nosso cotidiano. Então é muito importante que vocês estejam aqui, né, tentando discutir, tentando desenvolver um pensamento crítico sobre isso. Tá certo? Então, vão mandando um hello aqui pra gente no nosso bate-papo. Então, hoje, gente, no dia 12 de agosto, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo lá de segunda-feira, que é sobre o indivíduo e a sociedade, qual é a relação que a gente mantém, né, com as outras pessoas que estão à nossa volta dentro da sociedade em que nós vivemos. Porque nós já aprendemos aqui que todo ser humano é um ser social. Então, a partir do momento que a gente nasce, nós já estamos interagindo com outras pessoas que estão ao nosso redor. Primeiramente com a nossa família, que é o nosso primeiro grupo social, e depois com o nosso segundo grupo social, que é a escola, em que a gente também mantém aqui contatos. Bom, então na aula passada a gente introduziu aqui o nosso conteúdo sobre o indivíduo. O que significa o indivíduo? É justamente a ideia de que a gente é um ser individual dentro da sociedade que a gente vive. Então, é algo que não pode ser dividido. Então, é uma unidade independente. Então, o indivíduo é algo individual, independente e que atua dentro de um meio social. E a sociedade, ela é uma associação entre indivíduos que compartilham de valores culturais, éticos, que estão vivendo dentro de um mesmo regime político, econômico. Então, a gente compartilha um espaço, a gente compartilha esse espaço, a gente compartilha do mesmo idioma, a gente compartilha do mesmo sistema jurídico, econômico, político. Então, é por isso que a gente forma aqui uma sociedade. E o indivíduo, gente, ele nasce na sociedade e a sociedade é constituída por todos nós, né, que somos seres individuais. Então, a sociedade, ela é um conjunto de todas as pessoas que estão dentro de um determinado território, né, como aqui no caso a sociedade piauiense. Então, são todos os indivíduos que estão ocupando o estado do Piauí, em que a gente compartilha de um mesmo sistema jurídico, político, econômico, nós falamos o mesmo idioma, nós temos aí, compartilhamos dos mesmos valores culturais. Então, isso nos faz, né, uma sociedade. Então, a sociedade, ela é coletiva e o indivíduo não, ele é individual, como o próprio nome diz. A gente também discutiu sobre a filosofia do Ubuntu, que é aquela ideia de que eu sou porque nós somos. Então, que basicamente, para conseguir viver dentro de uma sociedade, não dá para a gente pensar de uma forma individualizada. Por mais que nós sejamos indivíduos e que nós temos os nossos interesses, né, particulares, mas mesmo assim a gente está ocupando uma sociedade, um coletivo. Então, é muito interessante que a gente consiga pensar no outro, tá certo? Que a gente consiga entender que aqui dentro de uma sociedade, gente, existem questões que somente ali a força individual ela não consegue dar conta, né? Que de fato a gente precisa da força do coletivo.
como, por exemplo, políticas públicas que são pensadas para a proteção de crianças, de idosos, de mulheres. Quando a gente tem exigência da sociedade em relação ao transporte público, a uma saúde pública de qualidade. Então, é nesse sentido que o coletivo ele faz muita força. É para a garantia de direitos, para a conquista de direitos. Então, existem questões que não dá para resolver de forma individual dentro dessa sociedade. E aí foi por isso que eu trouxe aqui essa filosofia do eu sou porque nós somos, ou ser com os outros, né? Justamente de que quando a gente vive dentro de uma sociedade que ela é justa, ela é igualitária, né? Ela consegue ser dessa forma porque a gente consegue pensar nas outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, nas nossas aulas, gente, principalmente, né, sobre autoconhecimento, e vocês já sabem que autoconhecimento e identidade foram dois temas que nós discutimos bastante aqui nas nossas aulas. Então, durante as nossas aulas sobre esses dois temas, autoconhecimento e identidade, nos ajudaram a construir a noção de que, por mais que nós sejamos indivíduos com características e necessidades únicas, nós sofremos grande influência da sociedade que nós estamos inseridos. Né? A gente fala sobre isso justamente desde a nossa primeira aula aqui de identidade, justamente para compreender que tudo que vai formando a nossa identidade, as características que fazem parte da nossa personalidade, da forma como a gente se identifica, tudo isso teve início a partir do momento que nós nascemos, em que nós fomos inseridos dentro da sociedade, em que absolutamente tudo ao nosso redor vai impactar a forma como a gente é, a forma como a gente vive dentro desse meio. Então, como eu já expliquei, né? Primeiramente, o grupo social, a família, que é o nosso primeiro grupo, a gente é influenciado pela educação, pelos valores que aquela família acredita e ela te passa, na forma como ela te educa, na forma como ela te passa ali as primeiras regras sociais. Depois a gente também é influenciado pela escola, a gente é influenciado pela vizinhança, pelos amigos, a gente é influenciado pela música, pelo cinema, pela televisão do país que a gente vive. Então, basicamente, tudo isso vai fazendo parte de quem nós somos, tá certo? Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Que a nossa identidade, ela é construída dentro da sociedade. Os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas opiniões, tudo isso é formado dentro da sociedade, com as influências que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida. Tá certo, João Vinícius, que está aqui no nosso bate-papo. Então, agora nós vamos ter contato com uma das possíveis formas de compreender como os indivíduos se tornam cidadãos em uma sociedade. Então, eu trouxe aqui um trecho que foi retirado de um dos trabalhos do geógrafo brasileiro Milton Santos, intitulado Espaço do Cidadão, e faça aí anotações sobre os pontos que mais vai chamar a atenção de vocês, tá certo, gente? Então, eu vou deixar aqui na tela 3 minutinhos para que vocês possam ler esse texto aqui e na volta a gente vai discutir. Então, Jana, 3 minutos, por favor.
Ok, olá pessoal, estamos de volta. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui no nosso bate-papo o pessoal de Betânia, é isso? O pessoal de Pimenteiras, colocasse aqui no nosso bate-papo o que vocês entenderam sobre o texto aqui do geógrafo o Milton Santos, o que vocês leram. Então, agora eu vou ler aqui junto com vocês para que a gente possa discutir, tá certo? Então, o texto diz assim: do indivíduo ao cidadão. Uma coisa é a conquista de uma personalidade forte, capaz de romper com os preconceitos. Outra coisa é adquirir os instrumentos de realização eficaz dessa liberdade. Sozinhos ficamos livres, mas não podemos exercitar a nossa liberdade. Com o grupo, encontramos os meios de multiplicar as forças individuais, mediante a organização. É assim que nosso campo de luta se alarga e que um maior número de pessoas se avizinha da consciência possível, rompendo as amarras da alienação. É também pela organização que pessoas inconformadas se reúnem, ampliando sua força e arrastando pela convicção e o exemplo. Gente já predisposta, mas ainda não solidamente instalada nesses princípios redentores. Então, olha só, o que a gente consegue entender com isso aqui? Que esse texto, gente, está falando, olha o nome do texto, do indivíduo ao cidadão. Então, está querendo fazer uma relação do indivíduo enquanto um ser particular e único ao cidadão. E para você poder ser uma pessoa cidadão, tu tem que fazer parte de uma sociedade. Então, é a relação do individual ao coletivo. Então, quando ele diz aqui, olha, sozinhos nós ficamos livres, mas a gente não consegue exercer a nossa liberdade. O outro ponto que ele diz é o quê? Que quando a gente está em grupo, a gente consegue encontrar meios de multiplicar as forças individuais, ou seja, é no grupo, é no coletivo que as diferenças elas são feitas. Quando a gente pensa em questões de transformação social, tanto econômica, tanto ambiental, é justamente na ideia de que não dá para a gente alcançar isso de uma forma individual, a gente precisa unir forças. Na mesma ideia de direitos que nós já tivemos, que foram aqui, né, que existem, que fazem parte da nossa sociedade, como o direito à moradia, ao trabalho, à saúde, às leis trabalhistas, o direito ao voto, tudo isso foi uma luta, foi uma conquista do povo brasileiro, né? Então, é justamente para compreender que não é nenhum favor. Então, por exemplo, né, vocês ainda vão estudar isso ali de uma forma mais profunda na história, mas quando a gente pensa no direito ao voto das mulheres, que foi justamente na Constituição de 1934, não foi algo, né, já que era o Getúlio Vargas o presidente na época, que ele pensou, um presidente bonzinho, ele pensa nas minorias. Não, era muito mais uma ideia de que ele estava ali pensando em quem poderia votar nele no futuro, né, de dialogar com as massas, com as mulheres, que era a maior parte da sociedade dos habitantes do Brasil. Ainda hoje né, a gente tem mais mulheres ainda, né, no número de habitantes do Brasil. Então, isso é importante a gente refletir, que foi muito mais uma conquista, uma luta, né, das próprias mulheres para que a gente pudesse ter direito ao voto. Quando a gente pensa também nas leis trabalhistas de 1943, mais uma vez, uma exigência, uma luta da classe trabalhadora para que pudesse ter seus direitos preservados, respeitados. Então, eu quero que vocês entendam isso, né, gente? Que isso aqui tudo é uma questão de conquista, de cobrança da sociedade. É por isso mesmo que a gente precisa estar atentos, né, para que a gente consiga fazer com que essas mudanças elas ocorram. Então, na verdade, é uma luta pela cidadania, né? E a luta pela cidadania, ela não acaba, ela não se esgota quando a gente tem a aprovação de uma lei ou
porque aquela lei ela está lá na Constituição, né? Então, assim como o indivíduo ele deve estar sempre vigiando a si mesmo para não entrar ali dentro de um sistema de alienação que você não tem nenhuma consciência de quais são seus direitos, é a ideia de que a gente também não pode achar que todos os nossos direitos eles estão ali garantidos, que só porque ele está na lei é a garantia que a gente vai ter que ele vai ser colocado em prática. Não, é por isso que a gente precisa estar sempre vigiando, a gente precisa se permanecer alerta, gente, para garantir e para ampliar a nossa cidadania. Né? Então, é por isso que é muito importante que a gente discuta sobre política, que a gente não fique naquela ideia de que a política ela é algo que envolve apenas um processo eleitoral. Já falei isso aqui com vocês diversas vezes, né? Na ideia de que não, é muito além disso. A política ela tem a ver com a cidadania, com os nossos direitos, os nossos deveres, com a nossa participação política. A gente precisa compreender de que forma que a gente pode reivindicar ou participar, né, das decisões políticas do nosso país. E quando um direito nosso não está sendo colocado em prática, o que a gente pode fazer para a gente mudar isso, tá certo? Então, olha aqui, agora eu quero que vocês apareçam aqui no nosso bate-papo, a galera de Pimenteiras, de Betânia, o João Vinícius, que também está aqui com a gente. Cadê o pessoal de Cajueiro da Praia? Hoje não estão aqui, porque na segunda-feira vocês estavam aqui em peso, então vão aparecendo aqui no nosso bate-papo. Eu vou deixar aqui essas 3 questões, e é como eu digo, né, gente, a disciplina de projeto de vida, ela é uma disciplina pensada para vocês. Então, é muito importante que vocês apareçam aqui para que a gente consiga realizar essas discussões, tá certo? Então, Jana, por favor, 3 minutos na tela.
Olá, pessoal, estamos de volta. Então, deixei aqui 3 questões que eu gostaria que vocês aparecessem aqui no nosso bate-papo, que vocês colocassem aqui o ponto de vista de vocês. Nós já aprendemos que um dos pilares da educação é justamente desenvolver o nosso senso crítico, nosso pensamento crítico, a gente ter como argumentar para defender as nossas ideias. Então, seria bem interessante que vocês participassem aqui da nossa aula, né? Então, cadê os professores presenciais aí de Pimenteiras, Betânia, Elesmão Veloso, Floriano? Estou vendo que vocês estão aqui conectados, então seria bem interessante que vocês pudessem, né, reunir, pegar aí a opinião da galera e colocar aqui no nosso bate-papo. Ok? Porque, como eu sempre digo, essa disciplina aqui é para a gente poder discutir, para a gente dialogar essas questões, esses temas que são atuais, tá certo? Então, é também interessante para que eu possa aqui ver, né, de que forma que vocês estão tendo uma opinião, defendendo suas ideias, se vocês sabem argumentar, cadê o pensamento crítico de vocês? Então, a primeira questão foi: Milton Santos considera que o valor do indivíduo enquanto cidadão está diretamente ligado aos espaços que ele frequenta e habita. Vocês concordam com essa visão, gente? E aí? Eu acabei de explicar que a ideia de cidadania ela está muito relacionada ao coletivo, à cidade, a própria palavra, né, em que ela tem origem ainda lá na Grécia, na ideia de que a cidadania ela tinha a ver com a cidade, com as regras, com as leis daquela cidade, que com a ideia de que fosse um lugar que fosse acolhedor, que as pessoas fossem consideradas de forma igualitária, seria preciso ter essas regras, essas leis, né? Então, por isso que ele diz, né, que o indivíduo ele está ligado ao coletivo, e o coletivo somos nós, os lugares que a gente ocupa dentro dessa sociedade. Então, eu só vou conseguir ter um senso em relação à cidadania quando eu penso no outro, né? Quando eu penso que em um trânsito, aquela regra, aquelas leis de trânsito, elas devem ser respeitadas, porque se eu ultrapassar o sinal vermelho, eu posso atropelar uma pessoa. Então, estou tirando o direito, né, de uma outra pessoa de viver e de poder frequentar um espaço com segurança. Né? Se a gente tem uma fila dentro de um banco, por exemplo, eu preciso ser uma pessoa ética, que tenha cidadania e que eu não fure a fila, porque senão eu vou estar atrapalhando outras pessoas que estavam ali. Então, se eu sou uma pessoa que eu ocupo um cargo público, eu não posso desviar dinheiro, né, de acordo, verba pública, de acordo com os meus interesses, porque os meus interesses eles devem ser pensados também no coletivo, porque esse é o meu favor. Então, essa ideia da cidadania e da ética, elas estão completamente interligadas, tá certo? A segunda questão é: expliquem a afirmação, sozinhos ficamos livres, mas não podemos exercitar a nossa liberdade, né? Considerando que já sabem de justiça, direito, dever e cidadania, que são justamente todos os temas que nós já discutimos aqui dentro das nossas aulas, né, gente? E olha, é fundamental que a gente pense no outro, que a gente trabalhe a nossa empatia, que a gente consiga se colocar no lugar do outro, porque como nós já sabemos, a gente vive ainda mais, né, nesse momento em que as redes sociais elas estão ocupando cada vez mais espaço no nosso cotidiano. É muito importante que a gente consiga refletir, que a gente consiga pensar que nós não estamos aqui sozinhos, né? Nós não vivemos de uma forma isolada. Então, da mesma forma como a gente entrou numa pandemia no início
ano de 2020, nós ainda estamos vivendo uma pandemia, né? O uso de máscaras ainda é o aconselhado, ainda estamos tendo aí campanha de vacinação. Então, até a própria ideia da gente se vacinar também é algo que a gente está pensando no outro, que a gente está pensando no coletivo, em que nós estamos ocupando aqui esse território. E é claro, né, que a gente precisa pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Tá certo? Então, essa é a ideia do que seria o senso de justiça, de direito, né? O nosso dever enquanto cidadãos e cidadãs. E aí é interessante porque também entra aqui a questão da democracia, em que a gente sempre discute, né, de que política, processo eleitoral, democracia também é um processo eleitoral, na ideia de que a democracia, ela se resume a isso. E não é verdade, né? A gente precisa entender que democracia não é apenas o ato de você participar de um processo eleitoral, de você ir lá e votar em alguém que você acredita que vai ter a capacidade de governar o seu país, estado, cidade. Mas a democracia é aquela ideia de que todas as pessoas que estão ocupando uma determinada sociedade, elas devem ser tratadas de forma igualitária, independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua condição econômica, da sua idade, da sua religião, da sua escolaridade, do lugar do país onde você nasceu, da sua cor, da sua etnia. Então, são muitos parâmetros para que a gente possa realmente dizer que uma sociedade ela é justa, ela é democrática, né? Inclusive, o próprio acesso à educação, à informação, também é uma forma da gente dizer se uma sociedade ela é democrática ou não. Então, isso é importante para que a gente expanda, né, os nossos conceitos, a nossa ideia do que é justiça, do que é viver dentro de uma sociedade, gente. E a terceira questão é, vocês concordam com as afirmações do autor sobre a luta pela cidadania? Justifiquem. Por quê? Por que a gente fala que é uma luta pela cidadania, hein, galera? Eu vou esperar vocês aparecerem aqui no nosso bate-papo, os professores presenciais que estão aqui, aí em Pimenteiras. Por que a gente fala que é uma luta pela cidadania? Em João Vinícius, coloca aqui no nosso bate-papo. Cadê o pessoal de Floriano que estão aqui conectados, mas ainda não apareceram? Pimenteiras 3, não é isso? É isso mesmo. Tem o Pimenteiras no Polo 3, no Polo 6. Então, apareçam aqui no nosso bate-papo. E aí, por que a gente fala que é uma luta pela cidadania, né? Porque justamente, gente, é uma luta porque a gente não ganha direitos, a gente não recebe direitos do nada. É uma luta, foi uma conquista, né? Cobrança da sociedade para que direitos pudessem ser garantidos, como os direitos trabalhistas, os direitos em relação à saúde, como o próprio SUS. O SUS é algo muito recente, né? Quando a gente pensa na história do Brasil, o SUS é de 1990. Então, mesmo a saúde, ela sendo um direito, e ela estando lá na Constituição de 1988, o SUS só vai se fazer presente, de fato, enquanto uma política de assistência à saúde pública em todo o território nacional, apenas em 1990. Então, a gente tem aí pouco mais de 30 anos, né? Então, antes, a saúde ela era vista quase como um favor. Então, a prefeitura, o governo do estado, a presidência da república viam a saúde quase como algo de caridade pública, sendo que não, né, gente? De fato, aqui é um direito. E se a gente conquistou isso, é porque houveram cobranças para que isso pudesse ocorrer, tá certo? Por isso que a gente fala que é uma luta constante para que a gente possa ter esses direitos e para que eles possam continuar existindo. Então, aqui, como a gente já sabe, o indivíduo, ele é o quê? Ele é um ser social. Então, absolutamente tudo à nossa volta vai influenciando quem nós somos, né? Então, sabe aquela ideia de dizer, eu nasci, eu sou assim,
eu gosto dessa cor, eu gosto dessa comida, o meu posicionamento político é esse, eu só escuto determinada música, eu só gosto de tal coisa. Ninguém nasce com a identidade formada. A gente vai formando a nossa identidade à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai sendo socializados, educados no meio social em que nós vivemos. Então, gente, o ser humano, ele é um animal que depende de interação para receber afeto, cuidados e até mesmo para se manter vivo, né? Quando a gente nasce, ainda ali, né, um recém-nascido, a gente precisa de cuidados de uma pessoa que seja, né, que tenha uma capacidade maior. Porque, afinal de contas, um bebê, ele não tem nenhuma capacidade física nem racional de cuidar de si mesmo. Então, é por isso que ele depende inteiramente de outras pessoas. E, geralmente, as pessoas que vão cuidar daquela criança são as pessoas que estão dentro do seu primeiro grupo social, que é a família. Né? Então, é por isso mesmo que o fato da gente precisar de outras pessoas, de interagir com outras pessoas, a partir do momento que nós nascemos, é que nos torna animais sociais. Pois o fato de ouvir, tocar, olha aí, o fato da gente ouvir, tocar, sentir, ver o outro fazem parte da nossa natureza social. Então, é parte da nossa natureza, enquanto ser humano, ter a necessidade de conviver com outras pessoas, justamente por uma herança também ancestral, né? De você ainda ser um bebê, de você, para conseguir sobreviver, você precisa ser cuidado, gente, alimentado, né? Não vai, já pensou tu que está aqui assistindo essa aula, com 1 hora de vida e ir para o fogão preparar teu leite? Claro que não. Então, a gente precisa ser cuidado, protegido dentro da sociedade em que a gente vive, né? E ainda lembra também um pouco lá da evolução da espécie humana, que inclusive a gente estuda isso na história, na primeira série do ensino médio, que a própria evolução da espécie humana, ela foi marcada por uma evolução também do nosso contato social com outros seres, né? Então, ainda lá na evolução, o Homo habilis, ele desenvolveu a habilidade de interagir, de se relacionar com as outras pessoas que estavam à sua volta. As outras pessoas não, né? Os outros hominídeos que estavam ali à sua volta. Porque antes, gente, lá na pré-história, esses hominídeos, eles brigavam, eles lutavam até a morte, por um pedaço na caverna para sobreviver, por uma comida. Então, não tinha como, né? Eles conseguiram, o Homo habilis conseguiu desenvolver a capacidade de perceber que, olha, não, a gente não precisa, não tem essa necessidade da gente brigar até que o outro saia daqui morto, né? E aí, pensando agora na atualidade, nós nos relacionamos com os outros por diversos motivos, por necessidade de se comunicar, de aprender, de ensinar, de dizer que ama o seu próximo, de exigir melhores condições de vida, bem como de melhorar o seu ambiente externo, de expressar os seus desejos, as suas vontades. Então, a gente está o tempo inteiro interagindo com outras pessoas, até por uma questão de necessidade, porque é da natureza social da espécie humana, para a gente conseguir se manter dentro de uma sociedade, a gente está sempre se comunicando, interagindo com outras pessoas, né? E isso a gente consegue perceber até quando começou a pandemia, há 2 anos atrás, em que mesmo a gente tendo, né, quem teve esse privilégio de poder estudar, trabalhar em casa, e aí o isolamento social foi uma das medidas adotadas como segurança, mesmo assim a gente ainda estava interagindo com outras pessoas, porque a gente poderia se comunicar através da internet, de uma ligação, de um vídeo. Então, percebo como a nossa necessidade de interagir com o outro sempre esteve aqui presente na nossa natureza humana, tá certo? E olha, as redes sociais, né, elas vieram
para aproximar também, né? Já que a gente consegue estabelecer esse contato através de um espaço virtual. Dentro desse contexto, o indivíduo, enquanto um ser social, entra aqui também o conceito de identidade social, em que a identidade social ela é um sentimento que faz com que o sujeito ele se identifique com algum grupo social. Então, isso é normal. Por exemplo, vocês estão aí dentro da sala de aula de vocês. Provavelmente vai ter alguém, vai ter aí um grupo de pessoas que você se identifica mais, que você gosta dessa pessoa, em que você tem ali ideias parecidas, você tem uma afinidade. Isso também é o que é algo natural do ser humano, em que a gente vai se aproximar mais de pessoas com quem nós compartilhamos afinidades, né? Então, isso entra como uma identidade social, porque a gente vai ter ali características em pessoas, em espaços, em que a gente se identifica, tá certo? E a nossa identidade social é justamente a identidade que a gente forma dentro do meio social, né? Tudo que vai influenciar quem a gente é. Então, quem é que vai influenciar quem a gente é? Justamente os valores e os pensamentos que a gente foi absorvendo, internalizando à medida que a gente vai vivendo dentro da sociedade. Então, em um primeiro momento, são aquelas regras sociais, os valores que a tua família te passa. E aí depois tu vai crescendo, tu vai formando a tua própria identidade, formando as tuas próprias opiniões, o teu próprio ponto de vista em relação ao mundo, né? Então, no primeiro momento, tu tem ali a gente tem apenas os amigos, que são os filhos dos amigos da nossa família, a gente interage só com aqueles adultos que fazem parte da nossa família. Depois a gente vai entrando na escola, vai convivendo, interagindo com outras pessoas. Depois a gente entra dentro da universidade, no trabalho, e a gente vai criando a nossa própria identidade, absorvendo informações que estão no nosso meio, né? Então, até mesmo a política, a cultura do nosso país, isso vai influenciando quem nós somos, né? Então, uma música, um filme, um hobby, tu gosta de desenhar, de pintar, de cantar, de algum esporte, isso também vai influenciar na tua identidade. Então, durante a nossa infância, a nossa identidade, né, a gente continua tendo experiências com outras pessoas, né, como eu acabei de explicar, ao longo da nossa vida. Então, seja a família, a escola, o contexto sociocultural, tudo isso vai formando a nossa identidade. É isso que vai fazendo a gente construir as nossas crenças, ou seja, o que eu acredito, o que faz sentido para mim, o que eu acho que é importante para mim. Então, todo mundo aqui que está assistindo essa aula agora tem uma identidade pessoal e uma identidade social. E a identidade social é justamente as características que a gente vai absorvendo no meio social. Então, é a escola, é a família, é o trabalho, ou então a música, o cinema do país que a gente vive, a política do país que a gente vive, né? Isso tudo vai influenciando. Então, se a gente vive dentro de um sistema de ditadura, por exemplo, e o Brasil já passou por 2 ditaduras, tanto na do Getúlio Vargas, de 37 a 45, quanto a civil-militar, de 64 a 85, que nós tivemos a música, o teatro, os partidos políticos, os movimentos sociais censurados. Então, isso forma uma identidade social. Se a gente vive um período democrático, em que a gente tem mais acesso à informação, isso também forma um novo tipo de identidade social. Então, percebam que até mesmo as questões políticas dentro do país em que nós estamos inseridos, isso também vai impactando em quem nós somos, gente. E aí, quando a gente está falando sobre esse assunto de identidade social, é bem importante que a gente se ligue, olha, na adolescência, né?
que é esse período aí que vocês estão vivendo, né? Que é, digamos que é o ponto alto de uma construção da identidade pessoal, onde a pessoa ela vai reelaborando conscientemente a sua experiência de vida. Isso é interessante porque quando você é criança, você vive muito ali, né, dentro de um contexto em que você é educado, você é criado por aquela pessoa, por aquelas pessoas, você vai absorvendo os valores que aquela pessoa ela pode considerar certo ou errado, né? Então é interessante para a gente poder refletir aqui que à medida que a gente vai crescendo é que a gente vai formando os nossos próprios valores, aquilo em que de fato a gente acredita e que faz sentido para a gente, tá certo? Então, até mesmo quando a gente pensa em uma família, então eu tenho meus irmãos, minhas irmãs, e a gente foi criado da mesma forma. Mas mesmo assim eu posso ter opiniões que sejam diferentes das deles, porque a gente foi tendo experiências, né, no decorrer da nossa vida que vai marcando a nossa identidade. E tudo vai contar, né, gente? A sua cor, a sua idade, a sua identidade de gênero, tudo isso, a tua condição econômica, tudo isso também vai marcar quem tu é, né? A identidade que tu foi formando dentro desse meio social. Então, esse é um outro ponto também para a gente poder pensar. Até porque, como nós já aprendemos, todas as pessoas que estão dentro de um meio social, elas também têm ali suas características únicas, né? Não quer dizer que porque eu fui educada, socializada com a minha irmã, não quer dizer que a gente é a mesma pessoa. Não quer dizer que pelo fato da minha mãe me passar ali todos os valores que ela acredita, também não quer dizer que eu vá pensar exclusivamente igual a ela, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam também, que a nossa identidade é algo que também é único, né? A gente vai formando a nossa identidade dentro do meio em que nós estamos vivendo, com as interações que a gente mantém com as pessoas ao nosso redor, com os nossos interesses, os nossos desejos, o que chama a nossa atenção, com o que a gente gosta, o que a gente não gosta, com os nossos objetivos, é claro, também com a educação que a gente recebeu da nossa família e também da escola, tá certo, gente? Então, olha, o restante de experiências de vida durante a vida adulta servirá para consolidar ou colocar em xeque essa construção pessoal da identidade pessoal, né? Então, o que é interessante aqui é se ligar nisso, olha, é uma construção pessoal, é uma construção. Então, quando a gente diz que algo está sendo construído, é porque, obviamente, ele não nasceu pronto, né? Então, a gente não nasceu prontos aqui, a gente não nasceu com a nossa identidade completamente formada. A gente vai formando, construindo, percebendo e entendendo como é viver dentro dessa sociedade. Por isso que muitas vezes é só ignorância quando a pessoa ela diz assim: "Ah, eu tenho a minha opinião ela já está formada, eu não mudo de ideia por absolutamente nada". É muito pequeno a gente dizer isso porque a gente está vivendo o tempo inteiro, né? Provavelmente vocês, né, estão aqui na primeira série do ensino médio, talvez quando vocês estiverem aí já na terceira série, vocês já vão pensar de uma forma diferente. O curso superior, que provavelmente, eu quero seguir uma carreira tal, o que vocês pensam na primeira série, talvez lá na terceira série vocês já tenham outros interesses, outros desejos, tá, gente? Então, isso é a prova que justamente a gente está aqui, ó, sempre a ideia é que a gente consiga evoluir, né? Então, é natural também que a gente mude de opiniões, que a gente mude de interesses ao longo da nossa vida, né? E ainda tem essa questão aqui, como essa palavrinha, a ideia da diversidade, né? Porque justamente nós somos diversos,
Nós temos características, interesses, opiniões, que elas podem divergir, elas podem ser diferentes, mas a gente também precisa lembrar que a gente vive dentro de um coletivo, né? É um conjunto, e é claro que a gente precisa também sempre estar pensando no outro, por mais que a gente apresente características que sejam diferentes. Então, as nossas ideias, os nossos valores, olha aqui, as ideias, os valores, as crenças, os hábitos, os costumes de uma sociedade são interiorizados pelos indivíduos e, deste modo, se adaptam aos grupos sociais. Esse processo de socialização é que humaniza ou civiliza o ser humano, né? Uma socialização. O que significa a ideia de socializar? Isso aqui é um conceito que a gente aprende lá na sociologia com Emily Durkheim. É a ideia de que a partir do momento que nós nascemos dentro da sociedade, nós estamos socializando. Nós estamos entendendo como é viver aqui dentro, aprendendo as regras sociais, justamente porque nós somos seres sociais e estamos interagindo, convivendo com as outras pessoas o tempo inteiro. Então, aqui, e essa ideia, né? Todo mundo aqui já ouviu falar, né? A mãe sempre fala, olha, eu não quero que você ande com fulano tal, porque você vai ser influenciado. Não quero que você assista novela tal, porque você vai ser influenciada. Então, isso ocorre porque a gente tem aquela ideia de que dentro de uma sociedade, as pessoas que ali são crianças, que são vocês aí, adolescentes, estão nesse processo de formar a própria identidade, então acabam sendo influenciados pelo meio. Mas é muito importante a gente lembrar que qualquer pessoa que vive dentro de um meio social, ela está suscetível a ser influenciada pelas pessoas que estão ao seu redor. Justamente porque é como se a gente fosse uma esponja. Dentro dessa sociedade, a gente vai absorvendo tudo que está ao nosso redor, gente. Então, uma pessoa de 10 anos, de 15, de 16, de 20, 30, 70 anos, continua, que está viva, né? Continua. Ok, estamos de volta. Então, olha só, como eu estava explicando, né? A gente sofre influência de tudo que está à nossa volta, da televisão, do cinema, da música, da educação que a gente recebe dos nossos pais, da escola, da política, da cultura do nosso país. Então, absolutamente tudo ao nosso redor vai ser fundamental para a construção da nossa identidade social, tá certo? E aí, para a gente poder concluir essa discussão, eu coloquei aqui uma charge, né? Uma tirinha, na verdade, do Quino com a sua principal personagem, a Mafalda, e ela liga a televisão e ela diz, né?
Ela veja, use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? E aí ela se questiona, né? E o que nós somos? Ela desliga a TV e pensa, os malditos sabem que nós ainda não sabemos, né? Então, o que ela está querendo dizer aqui com isso? Ela está querendo dizer que muitas vezes, quando a gente é influenciado pelo meio, é porque a gente está nessa construção da nossa identidade, não é algo que é absoluto, né? Então, eu também ainda estou aqui na construção da minha identidade, da mesma forma que vocês que também estão aí do outro lado. Então, é por isso que muitas vezes a gente pode acabar indo com a opinião do outro, com a opinião da massa. E que o importante, na verdade, é você se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente tem uma capacidade de formular um pensamento que seja crítico e um pensamento que seja próprio. E não apenas um pensamento em que eu vou de acordo com o outro. Ok? Beleza? Vocês entenderam? Estão entendendo isso? Então apareçam aí no nosso bate-papo, gente. Coloque aqui, eu sempre estou pedindo, chamando vocês para poderem participar da aula, tá certo? Então, a gente chega aqui ao final da nossa aula. A nossa próxima aula, gente, ela será sobre estrutura social e liberdade individual. A gente vai fazer uma introdução, compreender, né, quais são as diferenças que existem dentro da sociedade que a gente vive. E é um conteúdo, durante esse mês de agosto, a gente vai discutir muito sobre a relação entre nós, né, os indivíduos e a sociedade, porque afinal de contas, olha, é como vocês estão vendo aqui, a sociedade ela é uma construção, porque ela é formada por seres humanos, que somos nós. E a gente está em um processo contínuo de poder formar a nossa identidade, da gente se reconhecer. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui na nossa disciplina de projeto de vida é justamente isso, que a gente possa desenvolver o nosso autoconhecimento, que a gente consiga identificar o que faz parte da nossa identidade social, o que é importante e de que forma que a gente pode, né, compartilhar as nossas experiências e contribuir para que a gente consiga viver dentro de um meio que ele seja melhor e mais justo, ok? Então, nós estamos aqui chegando ao fim da nossa aula. Eu desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e na segunda-feira a gente vai discutir sobre estrutura social e as diferenças e as desigualdades sociais que existem, inclusive, aqui dentro do nosso país, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.